Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem alguém que ama Jesus aqui nesse lugar? Aleluia. Queridos, essa é uma noite incomum. Sabe, eu estava vindo lá da Zona Sul, quando eu saí do hospital, e eu comecei a orar no carro por essa noite. Eu creio que algo poderoso Deus já está fazendo e vai fazer em nós e através de nós. Sabe que nos dias em que as pessoas elas estão tão cheias de tantas coisas, as pessoas elas estão em busca de tantas coisas, algumas porque realmente não tem outro tempo, né, outro momento para poder fazer o que todo mundo faz no final de ano, mas outras que se deixam ser influenciadas diretamente por datas comemorativas. Em datas como essas, os céus estão atentos. Sabe quantos de nós não esperávamos essa data para nós fazermos coisas que o ano inteiro nós não fazíamos? Alguns esperavam essa data para se embriagar, para se drogar, para gastar compulsoriamente, para se deliciar nos prazeres da carne. Tem pessoas nessa hora que estão entrando no hospital em coma alcoólico, outros estão se acidentando. Pastor, que isso? Que negócio é esse, pastor? É a realidade. Mas nós precisamos entender que nós separamos esse tempo e conseguimos esse tempo para estarmos aqui para adorar a Deus. E os céus estão atentos para essa casa nessa noite. Aleluia. Sabe que Jesus ele está aqui. Jesus ele está aqui. Aleluia. E eu sinto a presença dele aqui. Eu creio que ele está aqui porque a sua palavra ela é fiel. Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos invocando o meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está aqui. Mas milhares e milhares de pessoas ao longo da história sentiram a presença de Deus, e algumas pessoas, enquanto Jesus estava nessa terra, multidões, pequenas ou grandes multidões, sabiam que Jesus estava ali, porque viam Jesus, ouviam Jesus falar. Mas só há um relato bíblico, só uma pessoa foi capaz de viver ao contrário disso. Muitos percebiam que Jesus estava ali e sabiam que Jesus estava ali, mas só existiu um relato bíblico que Jesus percebeu que alguém estava no ambiente. Muitos sabem que Jesus está, muitos até ouvem Jesus, mas o nosso grande desafio é fazer Jesus notar que nós estamos aqui. Havia uma grande multidão, todos sabiam que Jesus estava ali, mas de repente Jesus parou e falou assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. Só há um relato bíblico que Jesus em um certo momento percebe alguém. Ele diz: alguém me tocou. E a multidão e os discípulos, imagina Pedro revoltado já. Que negócio é esse, Jesus? Claro que a multidão te toca, te pressiona, te aperta. Claro que tem pessoas te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Eu não sei você, mas eu estou vivendo os meus dias para chamar a atenção dele. Eu estou vivendo os meus dias em cada oportunidade em fazer com que ele perceba que eu estou aqui aos pés dele. Tem alguém nessa noite para dizer: eu vou chamar a atenção de Jesus.
É fácil ser um bom evangélico, querido. É fácil ser um bom religioso. Há uma multidão que está apertando e que está pressionando Jesus. Ó Jesus, se o Senhor não fizer o que eu quero, ó Jesus, se o Senhor não me der o que eu quero, ó Jesus, se o Senhor não mudar essa situação, ó Senhor Jesus, há uma multidão que aperta e pressiona Jesus. Mas existem aqueles que só querem tocar. E posso te falar uma coisa, ela nem tocou nele, ela tocou naquilo que toca ele. O manto tocava em Jesus, o manto estava sobre Jesus, ela toca na orla do manto. Ei. Tem pessoas que nessa noite vão construir um ambiente de milagres. Tem pessoas nessa noite que vão construir um ambiente de colheita. Libera o som aqui para mim, por favor. Tem gente que nessa noite vai construir um ambiente para viver um milagre na sua casa, na sua família. Eu quero dizer que no mundo espiritual não tem distância. O que você está vivendo aqui, da forma que você crê, a situação e a realidade lá da sua família pode ser impactada com aquilo que você está recebendo e declarando aqui nessa noite, na presença de Jesus. O milagre não vem por causa da nossa necessidade. O milagre vem através da nossa fé. Deus não se move por necessidades. Deus se move pela fé. Tudo é possível ao que crê. Alguém nessa noite para aumentar o seu nível de fé. Alguém nessa noite para aumentar o seu nível de fé. Alguém para dizer: não há nada impossível para o meu Deus. Não há nada que Ele não possa transformar. Não há nada que Ele não possa mudar. Não há situação, não há pessoa, não há lugar que não possa ser transformado. Quando o meu Jesus entra, quando Ele chega, Ele tem o poder e a autoridade para transformar qualquer situação. Ei, isso, levante as suas mãos, feche os teus olhos agora. Toque, 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 toque na orla do manto de Jesus. Toque nele nessa noite. Clame por mais dele, clame por mais dele. Vamos, esvazia-se, esvazia-se. Ei, se esvazia de si mesmo. Se esvazie de tudo que queira te atrapalhar a acessar aquilo que já está disponível. Recama subiadaraba suriabadaralabas. Requemando yabadaya subiadagaya sobedegaya sai. Nós estamos aqui, Senhor, no mesmo lugar, com um amor maior, com uma entrega maior. Te procamama subiadaraba subiadagaya so. Ei, fazendo incomum, fazendo aquilo que muitos não querem fazer nesse dia, ou não conseguiram fazer, ou não podem fazer, mas nós estamos aqui fazendo, nós estamos nos entregando, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, como tua igreja, como teus filhos, e a resposta que nós desejamos é a tua presença, a resposta que precisamos é a tua glória. Então não nos deixe, Senhor, sair desse lugar sem ser tocados pela tua glória, sem ser marcados pela tua glória. Alguns compreenderam e estão chamando a tua atenção. Alguns nessa noite vão romper com a multidão da fadiga, a multidão do cansaço, a multidão das limitações, a multidão das frustrações, a multidão do peso de culpa, a multidão da religiosidade. Alguns vão romper, Senhor, com a multidão e vão tocar no Senhor nessa noite. Então eu te peço, Espírito Santo, comece a liberar do teu poder sobre nós. Comece a liberar do teu poder sobre nós. Comece a liberar da tua glória sobre nós. Recamanturia badaralabas.
Ei, sim. Libera, libera sobre nós, Senhor. Libera sobre nós. Agora, Espírito Santo, libera mais da tua presença. Mais. Nós atraímos céus para a terra nessa noite. Declaramos que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na IAP Vila Matilde nessa noite, como ela é feita nos céus. Nós atraímos os céus para a terra. Nós clamamos pela tua glória. Nós clamamos pelo teu poder. Nós clamamos pela tua unção. Nós clamamos pelo teu poder sobre nós agora. Vem. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor. Ei, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eracaia subiadarabas. Terekamantu yabasubiadaraba xerebadaralabas. Dorocomantu biadagaias. Anjos ministradores, anjos ministradores, fiquem à vontade entre nós essa noite. Anjos ministradores, espíritos ministradores, nós preparamos esse lugar para o Senhor. Nós preparamos esse lugar para o Senhor. Afinal, estão celebrando o teu nascimento, Yeshua HaMashiach, e nós preparamos esse ambiente para o Senhor. Nós celebramos a tua vinda, nós celebramos a tua volta, nós celebramos a tua presença, nós celebramos a tua palavra, nós celebramos o teu trono entre nós nessa noite. Deixe o Espírito ministrar ao teu espírito. Você é filho, você é filha, isso? Essa é a primeira verdade que Ele ministra ao nosso espírito. Filho meu, filha minha, as mentiras do inimigo são desconstruídas. As mentiras do inimigo são desconstruídas. Tudo que estamos vivendo, Senhor, sem a tua presença não tem sentido. Todos os sonhos familiares, a família que o Senhor nos deu, a casa, o teto, os recursos, as conquistas, nós sabemos que sem o Senhor nada faz sentido. Sabemos que nada que recebemos, vivemos e vamos receber e viver sem a tua presença faz sentido. Então nós declaramos que a tua presença é a nossa prioridade. Declaramos que a tua presença é a nossa razão para existir, é o que nos preenche. Sem a tua presença somos como bonecos de barro ambulantes, sem destino, sem perspectiva, ou somos como cópias, xerox de um sistema caído, fazendo o que todo mundo faz, vivendo o que todo mundo vive. Por isso honramos a tua presença, porque ela ativa o destino profético que o Senhor já designou sobre cada um de nós desde a eternidade. Nós não viveremos os nossos dias nessa terra para viver a nossa vontade, ou para viver o que todo mundo vive ou o que todo mundo quer viver. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, Senhor. Então celebramos o Senhor Jesus com tudo que temos, com tudo que somos e com tudo que fazemos. Tu és celebrado, tu és honrado, Jesus. Espírito Santo, Espírito de revelação, Espírito de entendimento, continue nos ministrando nessa noite, Espírito da verdade.
Eu vejo que alguns corações estão sendo desintoxicados. Receberam palavras, receberam informações, imagens, situações, sensações que contaminaram corações nessa noite. Eu estou vendo de forma clara o Espírito Santo trazendo uma limpeza, está desintoxificando. O nosso coração pertence ao Senhor. Não importa o que o mundo está vivendo, não importa o que a falsa alegria do mundo quer nos transparecer, nos falar. O nosso coração pertence a Ti, Jesus. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Os nossos dias são Teus, Jesus. Nós nos arrependemos nessa noite por essa falsa festa religiosa, que está vestida de festa religiosa, mas por trás está adorando Mamon, honrando Asmodeus. Em nome de Jesus, nós declaramos, como igreja, um arrependimento nacional, um arrependimento por todo engano, por toda mentira, por todo falso culto. Nós nos arrependemos, Senhor, e declaramos, Senhor, como Tua igreja, que o Senhor não só será celebrado no dia 25, mas será celebrado todos os dias, até a Sua vinda, até a eternidade. Nós Te celebramos todos os dias, Senhor. Nós Te honramos todos os dias, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Só mais uma vez eu Te quero. Nós declaramos que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da Sua glória, Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus. Nós Te honramos, Senhor. Nós honramos a Tua presença. Aleluia. Aleluia. Tem alguém conosco aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém conosco pela primeira vez? Levante a sua mão. Você que está nos visitando assim, que bênção. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Sejam bem-vindos, essa família maravilhosa aí no fundo. Seja bem-vindo, meu irmão. Dê um aplauso ao Senhor por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia. 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 Como é bom estar em Sua presença, Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 4. Obrigado, Jesus. Verso 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz IAP Academy. Aleluia. Vamos lá. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Coloque para mim, por favor, na tradução da minha linda Bíblia, ACF. Essa Bíblia é maravilhosa. Eu amo ela. Eu só uso ela para estudo, mas deixei tudo no hospital com a pastora Andressa, meu iPad, minha Bíblia, minha mochila, ficou tudo lá. E eu tenho que usar essa espada maravilhosa hoje. Aleluia. Lucas capítulo 4, verso 31. Diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-se por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Toma o teu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos nesse lugar. Olhe para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar hoje aqui. Aleluia. Coisa boa é ser pego por esse Deus, é ou não é? Sei que muitos estão viajando, glória a Deus por isso, estão celebrando a sua família, passando um tempo de qualidade. Alguns aproveitaram a influência desse tempo para revelar que eles querem viver como todo mundo vive e fazer o que todo mundo faz, e ficaram em casa. E alguns, por sinal, não vão nem assistir a live da última quarta profética, mas não tem problema. Eu quero agora que você seja um evangelista. Pega agora o link aí no grupo. Eu vou te dar 2 minutos para você enviar no grupo da sua célula essa mensagem, para você postar no status do seu WhatsApp, para você mandar no grupo do seu discipulado, para você mandar no grupo da família. Envia para o maior número de pessoas possíveis, porque o que Deus ele quer fazer na minha e na tua vida nessa noite, e o entendimento que Ele quer nos trazer, não vai atingir e afetar somente a nossa vida, mas vai afetar o percurso da história da nossa casa e da nossa família. Alguém para dizer amém? Amém? Vou voltar a dizer, o que Deus quer fazer hoje, na minha e na tua vida, nessa última quarta profética. Eu vim sendo ministrado 45 minutos de lá da Zona Sul até aqui, debaixo de um temporal, e eu vim sendo ministrado pelo Espírito Santo sobre aquilo que Deus ele quer fazer sobre nós. E o Senhor me disse de forma clara: somente alguns vão estar nessa noite. E esses que vão estar nessa noite são aqueles que eu escolhi para trazer uma mudança extraordinária sobre a sua casa e a sua família. Sabe que existe familiares, existe parentes seus que vão ser afetados por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Aleluia. Nós vemos que existiram homens, mulheres na Bíblia, como a mulher samaritana, que através dela não só a casa foi afetada, a sua vida, mas através daquilo que Deus fez na vida dela, ela conseguiu influenciar uma cidade inteira. José conseguiu não só proteger a sua casa de uma destruição, de uma miséria, mas ele também conseguiu conservar uma nação inteira. Aleluia, uma geração inteira. Então Deus ele precisa somente de um, e eu quero dizer nessa noite que esse um é você. Pastor, mas hoje a gente veio em 5, 6, 7, 2, 3 da minha família. Então eu quero dizer que os responsáveis pela transformação da sua casa é você, são vocês. Aleluia, glória a Deus. Sabe, cara, eu da minha família fui o cara que mais trouxe problema, eu fui o cara que mais, não vale nem a pena dizer. Mas é interessante que a minha família, uma parte da minha família congregava em um ministério, uma parte da minha outra família congregava em outro ministério, visões diferentes. E eu estava no mundo. Mas quando o Senhor me resgatou, Deus moveu as coisas e uniu toda a família. Talvez a tua família só estava esperando você sair com a unção que você vai sair desse lugar, com o entendimento que você vai sair desse lugar, para viver um tempo de alinhamento pleno em 2025. Nós precisamos compreender algo e aprender algo com esse texto. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, e hoje eu estou sem esboço, eu estou sem nada, só a Bíblia e o Espírito Santo. Então nós vamos fazer uma exegese desse texto nessa noite. Eu acredito que vamos entrar em uma mensagem expositiva, que talvez, não sei, vamos ver. Mas o que me chama a atenção
é que a Bíblia diz claramente que ele foi a Cafarnaum, a cidade da Galileia. Cafarnaum era a base de Jesus. Eu estive em Cafarnaum, eu conheci Cafarnaum, eu andei sobre Cafarnaum. Então, quando eu leio essa mensagem, logo eu consigo entrar nesse ambiente. Eu profetizo que 2025 você vai para Israel também. Deus vai te levar para Israel. Quem quer subir Jerusalém? Nós vamos nos organizar agora, preparar a caravana para novembro, outubro, para estarmos indo para Jerusalém, amém? Glória a Deus. E quando andamos por Cafarnaum, queridos, entendemos que também Cafarnaum foi um lugar estratégico. E Jesus estava em uma sinagoga, num sábado, que era de costume ter os cultos aos sábados, os ensinamentos aos sábados. Então todo sábado tinha culto naquela sinagoga. Todo sábado existiam pessoas ensinando a Torá, ensinando a palavra, ensinando também os costumes, as doutrinas judaicas, as leis. Existiam pessoas ali, os escribas, os sacerdotes, sumos sacerdotes. Todos eles, todo sábado estavam naquele culto. Porém, nesse sábado, a Bíblia relata, e o doutor Lucas faz questão de relatar, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Todo sábado tinha culto, todo sábado tinha pregação, todo sábado tinha entendimento, mas nesse sábado, as pessoas começaram a se admirar. Mas não era só com a forma que Jesus ensinava, a doutrina de Jesus era o reino. Era a sã doutrina, o reino de Deus. Ele explicava a lei, ele explicava os profetas, ele lia, ele ensinava com uma ótica do reino. Então todos começavam a se admirar com a doutrina, porque falaram, mas ele está ensinando aquilo que nós temos aprendido todo sábado, mas é um pouco diferente. Mas a Bíblia diz que eles se admiravam com a sua autoridade. Todo sábado tinha culto, mas nesse culto, alguém com autoridade entrou na sinagoga. Todo sábado tinha ensinamento, mas alguém com autoridade estava ensinando nessa sinagoga. Alguém com poder, chacoalha duas pessoas e diz assim: é fácil reunir um monte de gente, com uma música boa, com uma estrutura legal, com músicos legais, com uma palestra motivadora. O difícil é ter autoridade nesses lugares. Não, eu não estou falando de qualquer sinagoga, eu estou falando da sinagoga de Cafarnaum. Uma sinagoga que era tremendamente respeitada. E todo sábado tinha culto. Mas nesse culto alguém com autoridade entrou na sinagoga. Então enquanto ele pregava, todo mundo se admirava. Quem lembra de João Batista? Porque João Batista conseguiu alcançar multidões. Não só alcançar, mas agora ele batizava essas pessoas no Rio Jordão. Um batismo de arrependimento. O sermão dele não era um sermão: olha, Deus vai te abençoar. Olha, Deus vai te prosperar. Olha, Deus vai realizar os teus sonhos. Eu creio que o evangelho, sim, ele vai produzir tudo isso em nós. Mas a mensagem central da Bíblia, a mensagem que João Batista pregava, a mensagem que Jesus começou a pregar era: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Olha para esse irmão e diga: tu é muito bonitinho, tu é a cara do papai, mas para viver o que ele tem, é necessário se arrepender, é necessário uma mudança de mente, é necessário uma mudança de estilo de vida, é necessário andar não mais sobre a carne, mas agora no Espírito. A mensagem de João Batista era: arrependam-se. E quando ele via os religiosos chegando, aí que ele se empolgava, porque aí ele mudava. Não era só arrependam-se, era: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzem frutos dignos de arrependimento. Meu irmão, João Batista, ele vinha com tudo. Tem gente que fala: nossa, os pastores da IAP pegam pesado. É que você não leu João Batista, meu irmão.
Eles chamavam os religiosos de raça de víbora. Víbora era um dos piores animais para os judeus. Porque toda víbora, ao nascer, comia sua própria mãe. Quem está entendendo? A víbora, ao nascer, ela comia, ela atacava a sua própria mãe. Ele estava dizendo: vocês, sem pudor, vocês, víboras, sem respeito, sem honra a Deus, vocês que estão se alimentando às custas das ovelhas, que estão sem pastor, vocês têm sido cães, vocês têm devorado o pasto, vocês não têm feito o que é para fazer. Arrependam-se, raça de víboras. E a Bíblia diz que uma multidão ia até com João Batista no Jordão para ser batizado, mas não tinha uma boa estrutura, não tinha nem jogo de luzes, não tinha nem uma boa música, mas eles estavam indo por quê? Porque João Batista pregava com autoridade. A minha pergunta é: você quer uma mensagem que mexa com o seu ego, que te deixe bem alegre, ou você quer uma mensagem que venha com a autoridade e mude toda a sua realidade de vida? Alguém com autoridade chegou. Tem pessoas que dizem assim: pastor, mas uma benção. Nossa, nós estávamos lá em tal lugar, e um lugar que foi uma benção. E eu falo: mas eu tive nesse lugar também, eu estava lá também. Não, eu senti uma glória. Não senti uma glória, isso não foi glória. Não, mas eu senti uma presença. Não, você não sentiu uma presença, porque se saiu de lá, continua falando os mesmos palavrão, continua sendo o mesmo mentiroso, continua fazendo, pecando da mesma forma. Então não foi encontro com a presença que teve, foi uma sensação, senti uma emoção. Pastor, o que acontece quando a autoridade chegou na sinagoga? Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Agora olhe para mim, escute. Aonde esse demônio estava? Aonde? Você está comigo aqui ainda? Aonde esse demônio estava? Na sinagoga. Vamos transliterar. Onde ele estava? Na igreja. Onde esse demônio estava? Na igreja. Quer dizer então que tem demônio na igreja? Tem. Pode falar uma coisa? Nos nossos dias, onde mais o demônio tem trabalhado e agido é dentro das igrejas. Porque o diabo não precisa agir no mundo. Quem está no mundo, escravo do pecado, escravo das coisas do mundo, escravo dos vícios, longe de Deus, já está no mundo. O que o diabo quer é enganar pessoas que estão dentro da igreja, fazendo elas acreditar que elas podem viver a vida do jeito que elas quiserem, e estar no ambiente do culto, sentir a sensação, se arrepiar, chorar, não mudar o seu caráter, não mudar a sua conduta, não mudar as suas atitudes, não mudar seu estilo de vida, e vão para o céu. Chacoalha duas pessoas aí, diga: você está entendendo? O demônio estava onde? Onde ele estava? Pode falar uma coisa? Tem um monte de lugar aí que está cheio de demônio. Pastor, como assim? Você não vê mais ninguém sendo liberto? Eita. Você não vê pregação contra o pecado? Você não vê confronto? Você não vê a Sagrada Escritura sendo pregada como ela deve ser pregada? Como ela deve ser pregada? Eu tenho meu modelo é Jesus. Arrependemos. Vai ver o sermão dos apóstolos. Esses são nossos modelos. A gente não vê, mas a gente vê o quê? Fumaça, luzes, show, ação, entretenimento. Eles estavam há anos tendo culto nessa sinagoga, mas no dia que
Jesus entrou e começou a pregar com autoridade e poder, um demônio teve que se desesperar. Alguém diferente começou a pregar. Alguma coisa mudou nessa igreja. Alguma coisa aconteceu nessa igreja, porque tinha até ensinamento, tinha até teologia, tinha até tanta coisa, mas alguém com autoridade e poder começou a ensinar agora. O diabo grita desesperadamente e ele vai: Jesus veio nos destruir, Jesus. O que foi que nós fizemos, Jesus? Nós sabemos quem você é, Jesus. Ei, o entretenimento não vai substituir o poder. O entretenimento não tem como substituir a autoridade do reino de Deus sobre a sua igreja. Tem gente aí que quer entretenimento, mas nós ainda estamos zelando pela presença. O nosso zelo pela presença nos consome. Tem gente que entra aqui e vai embora porque a palavra é dura. Tem gente que entra aqui e diz: o culto tem que acabar a tal hora, porque senão para mim, aí vai para casa assistir aquela desgraça da Globo. Meu irmão, pode ir embora, mas o nosso zelo ainda é com a presença. O nosso zelo ainda é com a presença. Bate na mão de duas pessoas e diga: o meu zelo é com a presença. O meu zelo é com a presença. O meu zelo é com a presença. Ei, precisamos entender isso. Aonde tem poder e autoridade, os demônios não podem ficar. Aonde tem palavra de verdade, os adúlteros que não querem se converter não ficam. As mulheres que batem nos maridos e não querem se converter não fica. O ladrão não fica. O mentiroso não fica. O mau caráter não fica. Só fica se quiser transformação. Porque onde tem autoridade e poder, os demônios se desesperam. Os demônios dizem: vai acabar comigo agora. Ei, sabe o que é interessante? Que eles olham para Jesus e dizem: nós sabemos quem você é. Sabe o que é mais triste nessa geração? É que você não sabe quem é quem. Como é bom, queridos. Eu entro em lugares, ainda existem. Eu olho para algumas pessoas. Eu entrei no shopping agora, fui comprar um presente para as crianças. Eu vi 3 empacotadoras. Quando eu olhei para as 3 empacotadoras, eu vi 2 em trevas. E eu olhei para uma, eu vi o rosto dela. Eu vi a feição dela. Eu vi a forma como ela trabalhava. E o Espírito Santo disse: ela é minha. Existem, mas é triste dizer que são a minoria. Que aqueles que carregam o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica: ele é meu. Ela é minha. Eles são diferentes. Ela é diferente. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar em um lugar e alguém falar: você é crente, né? Aí você fica: Ave Maria. Que isso? É mãe de Ná? Você é crente, né? É. Sabe o que é isso? Não é só a ótica natural, mas é também uma realidade espiritual. Alguém está olhando para você e sem entender, espiritualmente está enxergando que você não é alguém terreno. Você é alguém que está com os pés na terra, coração na eternidade e com a mente de Cristo. Eles chegam e falam: eu sei quem você é. Nós sabemos quem é você. O sacerdote, o sumo sacerdote, os religiosos não sabiam que era Jesus, mas os demônios sabiam. Você entende, obreiro? Porque tem muita gente que não obedece os obreiros, mas os demônios obedecem quando manifesta. Tem gente que não sabe, meu irmão,
o que é autoridade, quem é autoridade, e respeitar a autoridade. Ninguém naquela sinagoga sabia que Jesus era autoridade, se admiravam. Mas quem foi que revelou que ele era autoridade? Foi o mundo espiritual. Os demônios revelaram que ele era a autoridade. E o que Jesus fez? Expulsou os demônios da sinagoga. Eu profetizo em nome de Jesus que os demônios vão ter que bater em retirada das igrejas, no nome de Jesus. Aleluia. Olha que coisa fácil para o demônio ficar anos e anos persuadindo uma pessoa e fazendo ela acreditar que dentro da igreja, ela buscando a Deus todo domingo, tomando a Santa Ceia uma vez por mês, dizimando, ofertando, de boinha, e ela cometendo todos os pecados dela lá fora, não muda de vida, mas dentro da igreja é crente, ele vai para o céu. Olha que trabalho fácil para o inimigo. Ele só não deixa as pessoas se converterem a Cristo, mas deixam elas se autoconvencerem. Eu estou pregando para uma geração que vai passar a eternidade com Jesus, porque não vai faltar verdade para mim e para você, meu irmão, nos nossos dias. Eu já fui para esse lugar de tormento, e é um lugar terrível, eu não desejo isso para ninguém. Então eu preciso te pregar a verdade. Os demônios estavam na sinagoga, a autoridade chega, o demônio reconhece, Jesus expulsa, sai dele. E aí o que acontece? E veio o espanto sobre todos. E falavam uns e outros dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Agora todos ficam espantados com Jesus. Mas algo que me chama a atenção é que quando eu estive em Cafarnaum, a sinagoga era assim, de frente para cá, e a casa de Pedro era como se fosse na rua de trás, de frente praticamente com a sinagoga. Vamos entender o texto e depois vamos ler o texto abaixo. Precisamos compreender que a igreja não pode ser mais um lugar de demônios. 3 pessoas estão entendendo. Já percebeu? Aqui eu vejo assim, olha para as pessoas ficam vibradas, graças a Deus, conectadas. Elas ficam assim, eu quero a palavra. Alguns levantam, selam a palavra, outros gritam, outros pulam, recebem a palavra e saem do culto, que palavra poderosa, e posta a palavra. Meu irmão, é loucura. Mas eu já preguei em lugares, eu prego em vários lugares. Esses dias eu preguei em um lugar que bom, tá vendo? São 9h40, ninguém foi atacado pelo espírito das 9h30. Tem um demônio chamado espírito das 9h30. E algumas igrejas você vai, deu 9h30, as pessoas começam a endemoniar. Não vai acabar não, não vai acabar não, não vai acabar não. E vão para casa e fazem o quê? Nada! Se enche de porcaria, consome todo o lixo da televisão. Mas nós não, quando vamos para casa nós ficamos com a família, aleluia. Não ficamos no celular até 2 da manhã, aleluia. Na verdade a gente nem quer ir para casa, a gente quer que o culto vire vigília. Deus está vendo, Deus está vendo. Nós precisamos entender que o culto, a igreja, não pode mais ser lugar para os demônios permanecer. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que 2025, Deus vai fazer algo tão poderoso sobre a igreja dele. Escute isso, tem igrejas que não tem nome, tem igrejas como nós, que assim, estamos no anonimato.
Igrejas que estão cobertas pelo manto ainda. O Senhor está começando a nos descobrir agora. O Senhor está começando a nos revelar agora. Agora começa a vir gente de tudo que é lugar. Mas tem mais igrejas como nós, que continuam pregando a verdade, que continuam ensinando a verdade, que não entraram no politicamente correto. Sabe o que é o politicamente correto nos nossos dias? É ser conivente com a imoralidade, é ser conivente com o pecado. Não existe politicamente correto para o reino de Deus. A palavra é sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Existem ministérios e igrejas como nós, e em 2025 esses lugares se tornarão ambientes de milagres. Os demônios não vão resistir. Ambientes de milagres. Chacoalha seu irmão e diga: aqui nessa casa, todo culto nós construímos um ambiente de milagre. Não fica um demônio. Tem lugares, meu irmão, que as pessoas estão durante o culto e acessando pornografia no celular. Tem lugares que as pessoas estão no culto e estão marcando um encontro com o amante no motel depois do culto. Posso falar uma coisa? Tem lugares que os líderes estão fazendo isso. Líderes de louvor, líderes de crianças, líderes de mídia, estão no banco da igreja flertando com o amante dentro da igreja. Sabe o que é isso? Estruturas e lugares que os ambientes ainda são governados por Satanás. Mas eu creio que Deus está levantando a sua igreja nesses dias. Deus está levantando uma igreja gloriosa. Não vai ter para o capeta. Esses lugares vai se tornar ambientes de milagres dia após dia. Diga: quando tem autoridade, quando tem poder, os demônios têm que ir embora. As doenças têm que ir embora. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. Pastor, o que está querendo dizer? 2025. A cada culto será construído um ambiente de milagre nesse lugar. Milagres que nós desconhecemos, que nós não vimos ainda, nós vamos começar a ver em 2025. Meu irmão, nós já vimos pessoas que andavam só com muletas, largarem a muleta, ir embora sem muleta, voltar no próximo culto, dar paz do Senhor para os obreiros sem muleta. Nós já vimos pessoas que não escutavam voltando a escutar. Nós já vimos transformações incríveis, mas nós vamos ver coisas que nós ainda não vimos em 2025. Eu creio que os meus olhos verão paralíticos andar, mortos ressuscitar. Eu creio, meu irmão, em milagres criativos, membros crescendo, órgãos desenvolvendo. Eu creio em milagres criativos. Nós construiremos um ambiente de milagres em 2025, porque é um tempo de colheita. O primeiro ambiente de milagre tem que ser aqui. Aleluia. O primeiro ambiente de milagre precisa ser aqui. Aqui é chamada Betel, a casa de Deus. Quem está entendendo? Mas hoje nós estamos vendo o quê? Pessoas saindo da igreja para ir para os hospitais. É ou não é, gente? Ai, me deu uma dor de cabeça. Em vez de receber oração, ai, me deu um trimelique. Em vez de receber oração, ai, me deu uma diarreia. Em vez de receber uma oração, ai, meu pé está doendo, meu braço está doendo, minha perna está doendo, perdi o movimento, não sei o que. Aí toma Torcilax, Dorflex, fica chapado de remédio. Quem está entendendo? Mas em primeiro lugar, tem um lugar chamado Betel, queridos. É um lugar de oração. A minha casa, as minhas filhas, todos já sabem. Primeiro nós oramos e cremos. E Deus opera. E quando nós oramos e cremos e não houve cura, nós vamos tomar o remédio. Ou nós vamos ao hospital. Porque a medicina também foi dada por Deus. O problema é o quê? Que as pessoas recorrem primeiro os remédios da medicina do que Betel. Quem está entendendo? Porque se perdeu a autoridade, se perdeu o poder. E tem uma pessoa endemoniada, o que fazem? Leva para o centro psiquiátrico do hospital. Eu fui no IVA esses dias visitar uma pessoa para orar, tinha um monte de demoniado no centro psiquiátrico. Eu falei para o segurança: eu posso expulsar esses demônios? Ele falou: não.
Falei, vai ficar aqui a madrugada inteira espumando, dando trabalho para vocês. Mas a gente não pode. Eu já fui orar por pessoas no hospitais desenganada do médico, e orar por ela aqui, a Glória tomar o quarto e a pessoa na outra cama manifestar o demônio. Aí. Sabe por quê? Porque o demônio não tem casa. Posso falar uma coisa? O demônio não tem casa, nem o inferno é a casa dele. Ele não tem a chave de lá. Quem está entendendo? Então o que ele quer? Uma casa. Ele quer um hospedeiro. Ele quer um lugar para ele ficar. Então eu estava expulsando um demônio de uma pessoa aqui. Inclusive ela foi curada, os médicos não sabem o que aconteceu. Ela no outro dia teve alta. Estava aberta de uma cirurgia. Jesus curou ela, foi poderoso. Aí o demônio sai daqui que queria matar essa e manifesta na outra que estava na outra maca. Porque ele não tem casa. Agora diga para o seu irmão assim: na minha vida e na minha casa é que ele não vai morar. Se depender de mim e se depender dessa igreja, o diabo vai continuar sem teto, o diabo vai continuar sem casa, o diabo vai continuar como morador de terras áridas. Quem está entendendo? Pastor, por que você está pregando isso? Vamos lá, versículo 37. Depois que Jesus expulsou o demônio na sinagoga, vamos lá. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela levantando-se logo servia-os. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava, e chegou junto dele, e o tinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Escute isso. É interessante isso, quando a gente entra em Cafarnaum. A sinagoga é aqui, e a casa de Pedro é como se fosse na rua de trás. Da sinagoga a gente consegue ver a casa de Pedro, porque são lugares turísticos. Nós vamos primeiro na sinagoga, ali estudamos na sinagoga, entendemos o que aconteceu na sinagoga, e depois o próximo passo nós vamos decorrer na Bíblia, e nós vamos para a casa de Pedro. Sabe o que é interessante? Que o demônio estava na igreja, aí na igreja entrou autoridade e poder, foi construído um ambiente de milagres, de libertação. Então o demônio sai da igreja, mas ele não tem casa, ele vai procurar uma, e ele foi para onde? Na casa de Pedro. Porque eram demônios territoriais. Quem está entendendo? Gente, existem demônios que nós expulsamos de uma pessoa, e quando a gente vai orar pelo familiar dela lá na outra casa, é o mesmo demônio que está lá na outra familiar. Eita. Quem está entendendo? Pastor, me explica melhor esse negócio. Deixa eu te explicar. Você já percebeu? Não sei se você tem alguém assim na sua família, ou se já conheceu alguém assim. A avó é uma tremenda de uma fofoqueira noveleira, fala mal da vida de todo mundo. Aí você vai olhar para a mãe tremenda de uma fofoqueira noveleira, não sabe fazer outra coisa a não ser cuidar da vida dos outros. Aí você olha para a filha tremenda de uma fofoqueira, é a mesma coisa. Sabe o que é isso? São os mesmos demônios. Eles atuam naquela família, eles atuam naquela esfera, eles atuam naquela geografia familiar. Eles vão pulando de geração em geração. Então não fique feliz quando disserem para você que você se parece com alguém fofoqueiro, noveleiro, amargurado, murmurador. Diga: não, eu não me pareço com ela, eu me pareço com Cristo. Aleluia. Precisamos romper com isso, porque tem gente que acha que não tem nenhum problema essas coisas, ser fofoqueiro não tem problema, é normal hoje, todo mundo fofoca. Escute isso, a fofoca atrai demônios. Eu não vou entrar nesse assunto, é para outro culto de libertação, não hoje. Mas precisamos compreender que os demônios, eles atuam em esferas, geografias e famílias.
Ele não quer largar a família. O espírito de vício, espírito de escassez, espírito de miséria, espírito de enfermidade, ele vai atuando. O espírito territorial, ele vai atuando. E agora nós estamos de frente de uma situação onde o demônio sai da sinagoga e entra na casa de Pedro. Pastor, mas não era só uma febre? Sabe o que eu fico assim, cara, me deixa... Eu amo a Bíblia por causa dessas coisas. Sabe quem escreveu isso aqui? Foi um médico. Ele poderia ter somente escrito: ela estava enferma de febre e Jesus, colocando a mão sobre ela, a curou. Mas ele não disse que Jesus curou, Jesus expulsou. Algumas traduções vão dizer que Jesus repreendeu. Toda vez que Jesus repreendeu e expulsou, meu Deus, era porque era um demônio ou uma potestade. Quem está entendendo? O que aconteceu com Pedro? Pedro disse: não, você não vai se entregar, não vou deixar, não é possível, eu estou aqui. E ele fala o quê? A Bíblia diz: repreendeu Pedro. Para trás de mim, Satanás. Quem está entendendo? A Bíblia diz que agora Jesus está no mar da Galileia com os discípulos e ele dorme. Aí o mar se agita, a tempestade se levanta. A Bíblia diz que ele repreendeu a tempestade. Sabe por quê? Porque o que estava agindo ali era algo maligno, não era forças da natureza. Era uma potestade que não queria deixar Jesus chegar em Gadar, porque em Gadar ele ia libertar o gadareno. Ai, meu Deus. E o gadareno ia ser liberto, ia começar a pregar por Decápolis. Decápolis era 10 cidades. Pastor, me explica melhor. Deus vai te usar, meu irmão. Você não vai só aprender a construir ambientes de milagres na igreja, mas você vai construir ambientes de milagre na tua casa em 2025. Não vai ter vez para o diabo, não vai ter vez para a febre, não vai ter vez para os vícios, não vai ter vez para a depressão. A sua casa será um ambiente de milagres. Pastor, me explica melhor. Agora Jesus repreende a febre. Aquela mulher é liberta. Meu Deus. Pastor, quando você vê que uma pessoa ela é liberta mesmo, é porque ela é liberta, pastor Aguinaldo. Ela fica 1 mês na igreja, 2 meses na igreja, 3 meses na igreja. Ela vai para o encontro, ela faz escola bíblica. Ela fala: eu não posso ficar parado, eu fui liberto, eu preciso servir como voluntário, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso arrumar as cadeiras, eu preciso abraçar os visitantes, eu preciso orar por alguém, porque ela foi liberta. A Bíblia diz que quando a sogra de Pedro é liberta, a primeira coisa que ela faz, começa a servir todo mundo. Chacoalha 2 pessoas e diz assim: todo liberto ama servir. Diga para essa pessoa que está do seu lado: se você foi liberto, sirva. Aí a gente fala: não vou servir. Por quê? Porque tem o rabo preso. Não vou servir porque é sério demais. Talvez está viciado na pornografia ainda. Talvez está com conversas que não é para ter ainda. Hoje é quarta profética, aleluia. Tem gente que vai se levantar para um tempo de colheita em 2025. Jesus liberta a sogra de Pedro. Pedro era um cara que devia ir para o céu direto, porque ele leva a sogra para ser curada. Quer dizer, ele leva Jesus para a casa dele. Se a sogra dele fosse que nem a minha, então, aí valia a pena. Olha o que Pedro faz, querido. Pedro, ele sabe quem era o Messias, porque André testifica para ele. E agora Pedro decide caminhar com Jesus depois do milagre dos peixes, das redes cheias. Só que Pedro entende uma coisa: eu não posso ir embora e deixar minha sogra desse jeito. Eu não posso sair para servir Jesus sem antes servir na minha casa.
Diga para o seu irmão, 2025, a sua casa será um ambiente de milagre. Jesus não segue Jesus sem antes levar Jesus para sua casa. Pedro não segue Jesus sem antes levar Jesus para sua casa, para curar a sua. Deus vai te usar para curar até a sua sogra, meu irmão. Algumas irmãs ficam meio resistentes aí. Deus vai te usar para levar cura para a tua sogra, minha irmã. Pedro não queria deixar uma mulher enferma, doente com a sua esposa, sozinha, e fazer missão. Primeiro ele constrói um ambiente de milagre na sua casa. Ele leva Jesus para a sua casa. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus repreende aquela febre maligna. A febre vai embora. A sogra de Pedro começa a servir. Começa a servir todo mundo. Sogra liberta, serve todo mundo, né, sogra? Deus abençoe. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela minha sogra. Aleluia. Quem conhece ela sabe que ela não para de servir em todo o tempo. Aleluia. Deus é bom. Se coloque de pé, por favor. Escute isso. Agora, não só houve a cura e a libertação dessa febre maligna da sogra de Pedro, mas a Bíblia diz que um monte de pessoas enfermas foram levadas para a casa de Pedro. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que durante horas os enfermos estavam sendo curados na casa de Pedro. Quem está entendendo isso? 2025 não vai ter espaço para o capeta, irmão. 2025 não vai ter espaço para o diabo. A gente vai botar para quebrar aqui na igreja. Ah, meu Deus. Um ambiente construído de milagres, libertação. E quando irmos para a nossa casa, tem um ambiente de milagre também na nossa casa. Não vai ter espaço para o inimigo. Oh, meu Deus. Você está aqui adorando a Deus. Aleluia. Buscando a Deus. Aí chega na sua casa, não tem nada para fazer. Vai arrumar a casa, vai ajeitar as coisas, vai fazer a janta, coloca o louvor. Sabe o que vai acontecer? A mesma forma que você estava adorando a Deus aqui, você vai continuar adorando a Deus em casa. O diabo vai falar, não tem jeito, não tem como eu pegar esse cara, não tem como eu pegar ela. Porque se ele está na igreja, ele está adorando, se ele está em casa, está adorando. Ah, meu Deus do céu, alguém precisa entender isso. Se ele está na igreja, ele está tratando a esposa bem, o esposo bem. E se ele está em casa, também está fazendo a mesma coisa. Ah, meu Deus. São níveis, or levels. Se está na igreja, está servindo todo mundo bem, tratando todo mundo bem. Mas se está também no trabalho, também continua servindo todo mundo bem. Ah, meu Deus. Não deis lugar ao diabo. O que significa isso? Não deis espaço para o diabo. O problema é que tem gente que existe duas vidas: a vida com Cristo e a vida secular. Meu irmão, não existe isso. Ah, meu Deus. O nosso culto dura 24 horas. Eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. O nosso culto é 24 horas por dia e dura de janeiro a janeiro, todos os anos até que ele venha. Pastor, me entenda melhor. Tudo que eu faço é um culto. Deus está em todos os lugares, em todo momento. E para nós que somos discípulos, ainda temos Jesus em nós, o Espírito Santo em nós em todo momento. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então o nosso culto acontece o tempo todo. Pastor, o que está querendo dizer? Que por onde você passar, você tem a responsabilidade, através da autoridade do Espírito Santo, no poder que há no nome de Jesus, construir ambientes de milagres.
Não vai ter vez, meu irmão. Ó, vão chegar com as má notícias. Tá tudo certo aí? Tá tudo bem? Você tá parecendo um Papai Noel com essa roupa, né? Ele veio assim mesmo para ver se você se conecta com ele. Faltou só o gorro. Escute isso. Vai ter gente que vai chegar na sua casa e vai dizer assim: olha o problema, olha a situação. Você vai dizer: Deus vai mudar isso. Não, mas o problema é gigantesco. Olha o que aconteceu. Jesus tem poder para mudar essa situação. Mas fulano está assim, fulano está assado, tá... Jesus tem poder para mudar a vida dele. Pedro leva Jesus para curar a sogra, mas o que ele não esperava é que a casa dele se tornaria um palco de milagres. A tua casa se tornará um palco de milagres. O teu trabalho se tornará um palco de milagres. Por onde você passar, a autoridade e a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida, para o ambiente se tornar um ambiente de milagres. Erabadura badaraba cheira badassai. Erabaduia badaraia subia da gadarabassai. Sim, ele é Santo, Santo, Deus poderoso. Eu entendo no meu espírito que cultos como esse são cultos extremamente precisos. Estamos prestes a entrar em um novo ciclo, e sempre há um levante do inimigo para nos fazer desacreditar de toda a palavra que recebemos para vivermos esse ano e no próximo ano, no próximo ciclo. Não é que estamos chegando perto do final do ano e algumas pessoas olham e falam assim: nossa, tá tudo bem. Aí de repente vem uma má notícia, de repente vem um levante do inimigo, de repente vem uma febre, de repente surge uma dívida, de repente vem um problema com um familiar, de repente vem um problema no casamento. Sabe o que é isso? É o inimigo se levantando para querer te impedir de tomar posse totalmente no território. Jesus expulsa na igreja, expulsa na casa de Pedro, e todos os demônios eram expulsos por Jesus em Cafarnaum. Não ficou um capeta em Cafarnaum para contar a história. A Bíblia diz que todos eles reconheciam que era Jesus, e Jesus mandava eles calar a boca e ir embora. Ai meu Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Esse levante do inimigo, essa situação vem para querer te impedir, meu irmão, de acreditar que é possível chegar do outro lado. Mas eu tenho uma notícia para você: hoje é noite que construiremos um ambiente de milagres. Nós vamos viver todo o decreto profético, toda a palavra profética que recebemos. Eu quero orar com você nessa noite.